Bom, Vargas, eu acho que a gente chegou agora na parte que estava todo mundo esperando, provisionamento de ONU, né? Poxa, quando que eu vou ver uma ONU funcionando? Vai ver agora, né? O provisionamento, na verdade, ele vai ser um processo muito simples, porque a gente já deixou boa parte pronto já. Exatamente. Agora é questão de selecionar o ONU, selecionar o perfil, aplicar o perfil, com alguns detalhezinhos, mas em resumo, é muito isso, é questão de selecionar, apagar e está feito. Então, o que nós temos como topologia? Só para recapitular então, que é o que está na tela agora para vocês. Nós temos lá conexão com a internet, nós temos uma máquina onde nós estamos rodando algum serviço e nós temos também o microtik, que está no nosso papel como concentrador, está no meio do caminho, que é o que está aqui na tela. E esse cara vai ser o nosso concentrador PPPoE, o PPPoE Server vai estar rodando nele. Então nós temos um Link Aggregation com a nossa OLT e agora a gente está na primeira ONU que está no setup, a ONU de cima, que é uma bridge passando uma VLAN em Access, que eu acho que é o cenário mais comum. Para fazer essa configuração aqui, a gente tem que respeitar algumas questões de potência. Eu não posso pegar uma ONU e espetar direto numa porta PON. A gente também já falou sobre isso lá no primeiro módulo, na parte fundamental, digamos assim, com a base, sobre esse curso de configuração. Então, para isso, nós montamos um cenário aqui, onde nós temos a nossa porta PON, está saindo o sinal ótico dessa porta PON, passando por dois splitters de 1 para 8, nós temos um cascateamento 1 para 8, 1 para 8, portanto é uma rede para 64 clientes, e nós conferimos o sinal dessa rede com o nosso OTDR aqui, que está dando na casa ali dos menos 14.76, está nessa faixa o DBM, o sinal que é para estar chegando na saída desse splitter. Então, são essas informações que a gente vai cruzar também à medida que a gente faz o provisionamento. E é muito importante, mesmo que você não conheça de campo, não vai fazer o provisionamento, mas domina a configuração, é responsável por ela, é responsável por manter essa qualidade na configuração, é importante saber os valores da sua rede, até para não provisionar um valor que está muito fora daquilo que é o padrão da rede. Se tiver um valor muito diferente aqui é porque tem alguma coisa que não está legal. Então, como é que a gente faz, Vargas, o provisionamento de uma ONU Bridge com uma VLAN em modo Access por linha de comando? Ok. Como nós já criamos, né, Sim. perfis, então agora é a parte de associar. Certo. Associar. Como é uma ONU Bridge, então ela precisa de perfil de flow e de perfil de VLAN, tá? Para definir qual é a ação. ONU Router, só perfil de flow, ONU Bridge, perfil de flow e de VLAN. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai primeiro consultar na porta GPON as ONUs que estão ativas, certo? Né, o status dela. Então a gente dá um comando show interface GPON/1 ONU status, tá? Então aqui vem uma saída do comando para cada posição aqui, a posição 1 até a posição 5, né, as ONUs seriais que estão no status ativa. E o sinal nos dois sentidos, né, como tinha comentado, o sinal power level aqui é o sinal recebido na ONU. E o sinal RSSI é o sinal recebido na OLT referente a esta ONU. Certo. Né? É o sinal que sai da ONU e volta para a OLT. E volta para a OLT, exatamente. Que é normal ter uma diferença de, vamos lá, 2, 3 dBs, é comum ter essa diferença, porque na OLT a gente trabalha com laser com uma potência mais alta, um laser C+, e geralmente as ONUs é um laser B+, então só aqui a gente tem uma certa diferença de potência de transmissão. O meio do caminho, a atenuação é muito parecido, então só por essa diferença na potência de transmissão é que já vai causar essa divergência nas duas pontas. Dificilmente vai ser igual esses dois sinais, né? Exatamente. Então aqui a gente sabe então que essas unidades estão ativas, porém o que a gente quer configurar aqui, né, no modelo Bridge, no nosso cenário, é o ONU 100, né, o FiberLink 100. Então aqui a gente tem um outro comando para a gente visualizar os modelos das ONUs que estão na porta. Né? Uma forma de ver a serial também é na etiqueta, né, da ONU, né? Se visualizar ali com a etiqueta já sabe qual é o equipamento. Nesse caso aqui a gente tem alguns modelos que estão ali na porta PON, então a gente vai consultar, tá? Show interface GPON/1 ONU model, para ver os modelos das ONUs, para identificar qual é a serial aqui da FiberLink 100. Então aqui a gente sabe, ó, que esse aqui é o serial da FiberLink 100, então a gente vai provisionar ela, tá? Qual o próximo passo, né? A gente entra em configure terminal, novamente, a gente acessa a interface GPON/1, que é onde está essa serial ativa, né? A gente seleciona aqui o ONU PRKS 00, aqui geralmente é essa sequência, ONU Parks. O inicial, né? Depois muda os 6 últimos algarismos, então a gente vai colocar aqui
a gente pode colocar o início BE, dar um tab, que ela completa. Então, justamente a serial do New Faberlink 100. Então, tá nela agora. A gente vai selecionar agora o parâmetro de Flow Profile. A gente pode interrogar para ver quais os perfis de fluxo que estão configurados no LT. A gente havia previamente configurado, então a gente tem as opções ali Bridge, Bridge Trunk, Router, Router FXS e Router Wi-Fi. Nesse caso, Bridge, né? É o que a gente vai configurar. Então, selecionou Bridge, dá um Enter aqui. Pronto, já, a serial da União já está associada com esse perfil de Flow. Próximo passo, aplicar o perfil de VLAN Translation. Então, a gente vai... VLAN Translation também já chamou que é o perfil de VLAN Translation. Qual é a ação, né? Então, a gente pode interrogar para ver quais os perfis que tem disponíveis. O underline 22 é o que a gente tinha configurado previamente como acesso da VLAN 22. Então, a gente pode colocar ali o nome, 22. Uniport 1. Essa New Faberlink 100 tem uma porta, então a gente vai aplicar a ação de VLAN em uma porta. A gente pode dar Enter aqui. Tá feito. Então, basicamente, em 2 linhas de comando, com o perfil previamente já criado, a gente já consegue provisionar o New Bridge. Exatamente. Via linha de comando, é dessa forma, né? Então, o que a gente já deixou aqui pronto para a gente poder demonstrar esse funcionamento, né? A gente deixou preparado aqui um roteador com um usuário e senha. Aqui um usuário Parks_Bridge. No PPPoE. No PPPoE, a gente deixou isso pronto, né? Não precisa de nenhuma VLAN habilitada, então a gente pode observar aqui que a VLAN não está habilitada, né? Porque quem vai habilitar a VLAN é a própria União na porta, né? Então, Parks_Bridge. Então, tá aqui o roteador, a gente ainda não conectou ele na porta, né? Isso. Tá? Então, a gente tem aqui o nosso servidor PPoE, previamente também configurado, né? A gente já tinha feito lá a configuração do LACP, né? A gente já está com a LT conectada nele. A gente tem lá o PPoE Secrets, aqui no caso o usuário Parks_Bridge já está previamente configurado. Só aqui na conexão ativa, né? A gente ainda não tem ninguém ativo. Certo. Por quê? Porque a gente ainda não ligou o cabo, né? Não conectou o cabo. Isso. Então, quando a gente conectar o cabo desse roteador nessa porta da Bridge, a gente espera que vai ativar aqui. Esse é o próximo passo. Esse cenário, eu acredito que o mais usado, assim, o mais usual é uma União em Bridge na casa do cliente, uma União simples, um roteador Wi-Fi conectado atrás dessa União e o PPPoE Client no roteador Wi-Fi. Ele autentica direto com o concentrador, que no nosso caso aqui é um MikroTik. Então a gente vai conectar o cabo do roteador Wi-Fi e o esperado é a autenticação do PPPoE acontecer em breve. Tem alguns segundos que leva até isso acontecer. Exatamente. É o esperado. Então, importante, muito importante. Esse é um tipo de cenário, né? Tem mais algumas variações que a gente vai ver daqui a pouquinho. Subiu o nosso PPPoE. Está aqui a seção do PPPoE, fechou o roteador Wi-Fi com MikroTik aqui, com o concentrador. Exatamente. Tá? Então é o cenário mais simples mesmo, New Bridge, roteador conectado na LAN, né? Tá pronto. Provisionamento bem simples, em 2 linhas de comando na CLI a gente provisionou uma New Bridge. Já está pronto o provisionamento. Beleza. Então a próxima aula agora vai ser esse mesmo setup, esse mesmo cenário pelo sistema de gerenciamento. Isso aí.